A figura histórica conhecida como Estevão, rei da Inglaterra, veio ao mundo em algum momento entre os anos 1090, mas os especialistas mais respeitados em sua trajetória divergem sobre a data exata. Enquanto alguns defendem que seu nascimento ocorreu já em 1092, outros argumentam que ele pode ter vindo ao mundo apenas em 1096. Essa diferença de 4 anos não é trivial. Ao analisarmos os acontecimentos das décadas de 1100 e 1110, ela define se Estevão agia como uma criança, um adolescente em formação ou um jovem adulto, distinção crucial para compreender suas decisões e seu papel nos eventos da época. Quanto ao local de seu nascimento, há maior concordância. A cidade de Blois, no Vale do Loire, entre Orleans e Tours, é amplamente aceita como seu berço. Seu pai, Estevão Henrique, conde de Blois, era uma das figuras mais influentes da nobreza francesa no final do século XI. Com cerca de 50 anos quando Estevão nasceu, ele já havia partido para a Terra Santa em 1096, caso o filho mais novo tenha vindo ao mundo nesse ano. Sua mãe, Adela da Normandia, nascida na segunda metade da década de 1060, era filha de Guilherme, o Conquistador, o Duque da Normandia que em 1066, liderou a invasão da Inglaterra e mudou o curso da história europeia. O casamento de Adela com Estevão Henrique nos primeiros anos da década de 1080, foi uma aliança estratégica entre o rei Guilherme I, já coroado na Inglaterra, e o poderoso conde de Blois. Com a morte de Guilherme em 1087, seu sucessor foi outro filho, Guilherme II, conhecido como Ruivo pela cor de seus cabelos ou barba, que se tornou rei da Inglaterra quando Estevão ainda era uma criança. Mas a influência dessa família ia muito além das fronteiras inglesas. Antes mesmo de conquistar a Inglaterra, Guilherme, o Conquistador, já governava a Normandia e outros territórios no norte da França. Seu legado foi um império transmanche, com domínios em ambos os lados do canal, embora ele próprio sempre tenha priorizado seu título de Duque da Normandia, passando grande parte dos anos 1070 e 1080 na França. Após sua morte, no entanto, seus territórios não foram herdados integralmente por Guilherme Ruivo. Seus irmãos Roberto e Henrique assumiram o controle da Normandia e das demais possessões francesas, enquanto o rei reinava na Inglaterra. Esse equilíbrio frágil ruiria em agosto de 1100, quando Guilherme Ruivo morreu em circunstâncias suspeitas durante uma caçada na floresta de New Hampshire. Aproveitando a oportunidade, Henrique agiu rápido e tomou o trono inglês, tornando-se o rei Henrique I. Assim, Estevão, então com idade entre 4 e 8 anos, dependendo de sua data de nascimento, trocou um tio por outro no comando da Inglaterra, enquanto seu terceiro tio, Roberto, mantinha o poder na Normandia até ser derrotado e aprisionado por Henrique na Batalha de Tinchebra em 1106. A partir daí, o jovem Estevão cresceria sob a sombra de um tio que dominava não apenas a Inglaterra, mas também os territórios familiares na Normandia e em outras regiões do norte francês. Como ocorre com muitos monarcas da Alta Idade Média, os registros administrativos e correspondências pessoais de Estevão são escassos, perdidos ao longo de quase 1000 anos. Para reconstruir sua vida e seu reinado, dependemos quase exclusivamente dos relatos dos cronistas da época, em sua maioria clérigos como monges, abades e bispos, que tinham acesso aos círculos de poder. Entre eles destaca-se Guilherme de Malmesbury, autor da História Nova, um monge erudito nascido na mesma década que Estevão e, portanto, seu contemporâneo exato. Outra fonte valiosa é a História Eclesiástica de Orderico Vital, um monge beneditino cujo trabalho abrange os eventos até 1141, iluminando os anos que precederam a coroação de Estevão e os primeiros momentos de seu governo. Já a Crônica Anglo-Saxônica, um extenso registro da Inglaterra medieval, revela o caos social e econômico provocado pelas guerras civis da década de 1140, conflitos nos quais Estevão teve papel central. Por fim, a Gesta Stefani, Feitos de Estevão, é talvez a obra mais detalhada sobre seu reinado, embora seu autor permaneça anônimo. Alguns historiadores do século XII atribuem a autoria a Roberto de Bath, bispo de Bath entre 1136 e 1166, que teria testemunhado pessoalmente muitos dos eventos descritos. Infelizmente, como ninguém poderia prever que o filho mais novo de um conde francês se tornaria rei da Inglaterra, os cronistas da época pouco se interessaram por ele em seus primeiros anos. Sabe-se que Estevão foi criado em Blois, ao lado de vários irmãos, incluindo o mais velho chamado Guilherme. Em uma sociedade onde a primogenitura, a tradição de que o filho mais velho herdaria títulos e terras, ganhava força, seria natural esperar que Estevão vivesse à sombra do irmão. No entanto, Guilherme carregava o apelido pouco lisonjeiro de o Simples.
sugerindo alguma limitação intelectual ou psicológica que o impedia de participar ativamente da política ou das questões militares. Dessa forma, Estevão e outro irmão, Teobaldo, emergiram desde cedo como os mais capazes entre os filhos de Estevão Henrique e Adela. Um quarto irmão, Odo, morreu jovem. Diferentemente de seu avô, Guilherme, o Conquistador, que apesar de seu poder, era analfabeto, Estevão recebeu uma educação condizente com os novos tempos. Aprendeu a ler, escrever e compreender o latim, reflexo do renascimento intelectual que varria a Europa com o surgimento das primeiras universidades e uma nova geração de eruditos. Seu pai, no entanto, esteve ausente em seus primeiros anos, envolvido na Primeira Cruzada. Embora tenha participado do cerco a Antioquia em 1098, Estevão Henrique abandonou a campanha em um momento crítico, retornando à Europa. Pior, ao passar pela Anatólia, ter-se-ia encontrado com o imperador bizantino Aleixo Comneno, convencendo de que a cruzada estava fadada ao fracasso e desestimulando-o a enviar reforços. A história provaria que sua avaliação estava completamente errada. Os cruzados não só conquistaram Jerusalém em 1099 como estabeleceram estados cristãos na região. Apenas 20 anos, mas já viúva do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique V. A tragédia do White Ship não apenas ceifou a vida do herdeiro legítimo de Henrique I, como mergulhou a Inglaterra e a Normandia em uma crise sucessória sem precedentes. De repente, o rei, que por anos cultivara Stephen como um potencial pilar de seu poder, viu-se obrigado a repensar todo o seu plano dinástico. A solução? Forçar seus barões a jurarem lealdade a Matilda como sua sucessora? Um ato revolucionário em uma época em que a ideia de uma mulher governar sozinha era quase impensável. Mas aqui reside o primeiro grande erro de Henrique I, subestimar a ambição dos nobres e a fragilidade de um juramento feito sob pressão. Enquanto o rei ainda chorava a perda do filho, Stephen, agora um homem feito e já experimentado nas artes da guerra e da política, observava tudo com atenção. Seu tio pode tê-lo promovido no passado, mas a morte de William Adelin abria um caminho que nem mesmo Henrique poderia ignorar. Afinal, Stephen não era apenas um sobrinho leal. Era um homem com sangue real, conexões poderosas e, acima de tudo, presente na Normandia e na Inglaterra. Enquanto Matilda estava presa em suas possessões no Sacro Império, casada com Godofredo V de Anjou, um homem que os barões normandos e ingleses desprezavam. Os anos seguintes foram um jogo de xadrez mortal. Henrique I, desesperado por um herdeiro masculino, casou-se novamente em 1121, desta vez com Adelisa de Lovaina, uma jovem de apenas 18 anos. Mas o tempo não estava a seu favor. O casamento não produziu filhos, e a saúde do rei começou a declinar. Enquanto isso, Stephen consolidava sua posição. Em 1125, com o apoio de seu meio-irmão, Teobaldo de Blois, e de uma facção crescente de nobres descontentes com a perspectiva de um governo feminino, ele já era visto como a alternativa natural. Os barões que juraram lealdade a Matilda o faziam com os dedos cruzados. Muitos deles, como Roberto de Gloucester, filho ilegítimo de Henrique I, nutriam suas próprias ambições e viam em Stephen um líder mais maleável. A morte de Henrique I em 1º de dezembro de 1135 foi o estupim. Enquanto o corpo do rei ainda estava quente, Stephen agiu com uma velocidade que revelava anos de planejamento. Apressou-se para a Inglaterra, onde foi coroado em Westminster menos de 3 semanas depois, antes que a notícia da morte do rei sequer chegasse a Matilda. A estratégia era brilhante: apresentar-se como herdeiro de fato, aproveitando o vácuo de poder e a relutância dos barões em aceitar uma rainha. Seu argumento era simples, mas devastador: um homem é melhor que uma mulher para governar, e eu sou o homem mais próximo do sangue real presente aqui. A jogada deu certo, pelo menos no início. A nobreza inglesa, dividida entre lealdades e interesses, hesitou em desafiar um coroado. Até mesmo o poderoso Roberto de Gloucester, meio-irmão de Stephen e um dos maiores apoiadores de Matilda, demorou a agir. Mas a vitória de Stephen não seria fácil nem duradoura. Ao assumir a coroa, ele não apenas traiu o juramento feito a Matilda, como desencadeou uma das guerras civis mais sangrentas da história inglesa, a anarquia. E no centro desse turbilhão estava um homem que anos antes fora moldado por Henrique I para ser seu braço direito, mas que agora se revelava seu maior pesadelo. No entanto, enquanto Stephen se preparava para dar o golpe final, Matilda não era uma mera peça passiva nesse jogo de poder. Muito antes de seu pai morrer, ela já havia provado que não era uma herdeira frágil, mas uma mulher forjada nas intrigas da política europeia. Casada desde os 8 anos com Henrique V,
o poderoso Sacro Imperador Romano Germânico. Ela havia passado mais de uma década na Alemanha, governando um império fragmentado ao lado de um marido que, apesar de sua autoridade nominal, enfrentava constantes desafios dos príncipes feudais. Mesmo ausente da Inglaterra, Matilda não era uma estranha ao poder. E foi justamente essa experiência que Henrique I, em um movimento ousado após o desastre do White Ship, decidiu aproveitar. O rei, desesperado por garantir a sucessão, não apenas designou Matilda como sua herdeira oficial, mas também tentou reforçar sua posição por todos os meios possíveis. A morte de sua primeira esposa, Matilda da Escócia, em 1118, abriu espaço para um segundo casamento, desta vez com Adelisa de Lovaina, uma jovem de apenas 17 anos, filha do conde de Louvain. A esperança era clara: uma nova rainha, em plena idade fértil, poderia dar à luz um herdeiro masculino, evitando a crise dinástica que se avizinhava. Mas o destino tinha outros planos. Apesar dos esforços, o casamento não gerou filhos e a culpa, segundo os rumores da época, recaía sobre a idade avançada do rei. Afinal, anos depois, Adelisa provaria sua fertilidade ao ter um filho em seu segundo casamento. Assim, quando os anos 1120 e 1130 se desenrolaram, Matilda permaneceu como a única opção legítima de Henrique. E não era uma opção qualquer. Era uma mulher que já havia sido imperatriz, que conhecia as artimanhas do poder e que, após a morte de Henrique V em 1125, foi estrategicamente recasada com Godofredo de Anjou, um dos senhores mais poderosos do norte da França, cujas terras faziam fronteira com a Normandia. O plano de Henrique era brilhante. Ao unir sua herdeira a um nobre tão influente, ele fortaleceria sua reivindicação ao trono. Mas o que deveria ser um trunfo virou um problema. Godofredo, conhecido por seu temperamento difícil e sua ambição desmedida, rapidamente se tornou uma figura odiada pelos barões ingleses e normandos. Sua arrogância e as pesadas taxações impostas por Henrique para financiar guerras na França só aumentaram a resistência à ideia de uma rainha Matilda e, pior, de um rei consorte como Godofredo. Mesmo assim, Henrique não desistiu. Entre 1127 e 1131, ele convocou seus nobres, incluindo Stephen, para jurarem lealdade a Matilda como sua sucessora. Os juramentos foram feitos, as promessas seladas, mas, no fundo, todos sabiam que palavras eram apenas isso, palavras. A verdadeira questão era o que aconteceria quando o rei morresse. Os barões honrariam seus juramentos ou aproveitariam a primeira chance para coroar um homem? Enquanto essa tempestade política se formava, Stephen não ficou parado. Assim como seu tio, ele demorou a se casar. Mas quando o fez, em 1125, escolheu com precisão cirúrgica. Sua noiva? Outra Matilda, desta vez, Matilda de Bolonha, filha do conde Eustácio II, governante de um território estratégico no norte da França, às margens do Canal da Mancha. O casamento não foi apenas politicamente astuto. Semanas depois das núpcias, o conde morreu sem herdeiros masculinos, e Stephen e Matilda assumiram o controle de Bolonha. De repente, ele não era mais apenas um nobre ambicioso. Era um conde poderoso, com terras que conectavam a Inglaterra a Flandres, uma região vital para o equilíbrio de poder na Europa. E foi dessa posição de força que Stephen começou a tecer sua rede. Enquanto Matilda e Godofredo pressionavam Henrique a lhes entregar castelos e terras na Normandia, um pedido razoável para garantir uma transição suave, mas que o rei velho via como uma ameaça, Stephen agia como o braço direito de seu tio. Ele frustrou as ambições de Guilherme Clito, filho de Roberto Curtosi e um rival perigoso, que tentava se tornar conde de Flandres. Henrique, grato, continuou a confiar nele, sem perceber que estava alimentando a serpente em seu próprio seio. Quando a morte finalmente chegou para Henrique I, em dezembro de 1135, supostamente após uma refeição excessiva de lampreias, embora a idade avançada fosse a verdadeira vilã, o cenário estava montado. Stephen, em Bolonha, recebeu a notícia antes de qualquer outro pretendente. Godofredo e Matilda estavam distantes, em Anjou, e sua impopularidade era tão grande que poucos se moveram para apoiá-los. Até mesmo Teobaldo de Blois, irmão de Stephen e outro possível herdeiro, carecia do apoio necessário. Foi então que Stephen agiu com uma velocidade que deixaria seus oponentes tontos. Em questão de dias, cruzou o Canal da Mancha com seus homens mais leais e desembarcou na Inglaterra. Londres, o coração do reino, estava ao seu alcance, e ele soube como conquistá-la. Com uma mistura de promessas, pressões e manobras políticas, garantiu o apoio dos cidadãos e, mais crucialmente, do arcebispo de Cantuária, Guilherme de Corbeil.
Apesar do juramento que o clérigo havia feito a Matilda, Stephen o convenceu a coroá-lo, selando seu destino com uma mentira conveniente, a de que Henrique, em seu leito de morte, teria repudiado a filha e escolhido o sobrinho como sucessor. Os dados estavam lançados. E quando a coroa foi colocada sobre sua cabeça, Stephen de Blois não era mais um mero conde ambicioso, era o rei. Mas coroas ganhas com traição raramente ficam firmes por muito tempo. E no horizonte, uma tempestade se aproximava. A coroação de Estevão I na abadia de Westminster, em 22 de dezembro de 1135, foi um ato de teatro político tão apressado quanto o golpe que a precedeu. Apenas 3 semanas haviam se passado desde a morte de Henrique I, e o tempo, nesse jogo, era o aliado mais valioso dos usurpadores. Enquanto os sinos de Westminster ecoavam a consagração do novo rei, do outro lado do canal, Matilda observava, impotente, o desmoronar de seu legado. Mas a história não se escreve apenas com coroas roubadas, e a filha de Henrique não era mulher de se render sem luta. Os primeiros anos do reinado de Estevão, no entanto, não foram marcados pela guerra aberta que muitos esperavam. Não foi a França que primeiro desafiou sua autoridade, nem os barões normandos que cruzaram o mar para reclamar justiça. O verdadeiro teste veio de dentro, dos lordes ingleses insatisfeitos, das fronteiras traiçoeiras com a Escócia e do país de Gales, onde a chama da resistência nunca se apagava por completo. A coroa pode ter sido colocada em sua cabeça, mas o reino que herdara era um castelo de cartas prestes a desabar. Ao norte, David I da Escócia viu na morte de Henrique a oportunidade que esperava há décadas. As terras de Nortúmbria, disputadas há gerações entre ingleses e escoceses, eram um prêmio tentador demais para ser ignorado. Enquanto Estevão ainda se esforçava para consolidar seu poder no sul, o rei escocês marchou para dentro da Inglaterra, tomando Carlisle e Newcastle com uma velocidade que deixava claro, não se tratava de uma simples incursão, mas de uma reivindicação. A resposta de Estevão veio em 1136, quando liderou suas tropas para o norte, não para esmagar o inimigo, mas para negociar. Carlisle foi cedida, um preço alto, mas necessário para comprar paz e tempo. Afinal, um rei que acabará de trair sua própria família não podia se dar ao luxo de perder o controle do que restava do reino. Mas mal pó das negociações com os escoceses havia assentado, e outro fogo se acendeu. No país de Gales, os lordes locais, aproveitando a ausência de Estevão, se rebelaram. A vitória na Batalha de Cor, em janeiro de 1136, provou que os normandos não eram invencíveis. Até o verão, uma revolta em grande escala tomava conta do sul do país de Gales, liderada por figuras como Owain Gwynedd, um príncipe que não pretendia curvar-se a um rei fraco. Estevão e seus barões marcharam contra eles, mas novamente não era uma guerra para ser vencida, era um incêndio a ser contido. Em 1137, a paz foi comprada com concessões, deixando os galeses livres para governar suas terras por uma geração. Uma trégua humilhante? Talvez, mas Estevão tinha problemas maiores à sua espera. Porque a verdadeira tempestade não viria das fronteiras, mas do próprio sangue real. Em 1138, a guerra civil que ficaria conhecida como a anarquia começou não com o estrondo, mas com a traição de 2 homens poderosos demais para serem ignorados. Roberto de Gloucester, filho ilegítimo de Henrique I e meio-irmão de Matilda, nunca escondeu seu desdém pela usurpação de Estevão. Ranulfo de Chester, por sua vez, tinha motivos pessoais para odiar o novo rei. Suas terras no norte haviam sido sacrificadas na paz com os escoceses. Juntos eles forneceram a Matilda e a seu marido, Godofredo de Anjou, o apoio que faltava para transformar uma reivindicação em uma rebelião. Quando as forças de Anjou invadiram a Inglaterra em 1139, o reino se dividiu como um tecido rasgado. O norte, dominado por Ranulfo, declarou lealdade a Matilda. O oeste, com Bristol como bastião, tornou-se o quartel-general de Roberto de Gloucester. Estevão, por sua vez, mantinha o sul e o leste, Londres, Oxford, as terras férteis de Kent e Sussex, onde a riqueza do reino se concentrava. Mas o mapa real era muito mais fragmentado. Lordes locais, bispos ambiciosos e mercenários sem escrúpulos mudavam de lado conforme o vento soprava, transformando a Inglaterra em um tabuleiro onde a lealdade se media em moedas e promessas vazias. E então veio Lincoln. Fevereiro de 1141. Um cerco que deveria ser uma demonstração de força tornou-se a armadilha que selaria o destino de Estevão. Quando Roberto de Gloucester chegou com seus reforços, trazendo consigo contingentes galeses sedentos por vingança, o campo de batalha virou um pesadelo. Os cavaleiros de Estevão, vendo a derrota iminente, fugiram.
Restou ao rei, cercado e sem saída, lutar como um homem comum, ou morrer como um. Quando o pó baixou, Estevão não estava mais no trono. Estava prisioneiro. E a coroa que roubara pela primeira vez desde 1135, parecia ao alcance de Matilda. A vitória em Lincoln não foi apenas um triunfo militar para Roberto de Gloucester e Ranulfo de Chester, foi um golpe estratégico que abalou os alicerces do reinado de Estevão. Quando as poeiras da batalha assentaram, o rei, outrora intocável, foi arrastado como prisioneiro para as terras ocidentais, sob a custódia implacável de Gloucester. Bristol, com suas muralhas impenetráveis, tornaria-se sua prisão, e Matilda, a arquiteta de sua queda, agora detinha nas mãos o destino de um homem que por anos usurpara o que ela considerava seu por direito divino. Mas aqui residia o paradoxo. Estevão não era um mero usurpador deposto. Era um rei sagrado, ungido pela Igreja, cuja legitimidade, mesmo em cativeiro, não podia ser simplesmente apagada por um decreto. Os cânones da Igreja e as leis dos homens exigiam mais do que uma vitória em campo para destroná-lo. Assim, enquanto Matilda recebia a submissão de bispos ambiciosos homens como Teobaldo de Cantuária, que enxergavam na mudança de vento uma oportunidade para reafirmar o poder eclesiástico sobre a coroa, outros, mais cautelosos, recusavam-se a endossar sua ascensão sem um processo formal. As semanas se arrastaram em negociações tensas, onde cada palavra era uma peça em um jogo mortal. Foi então que das sombras de Bristol veio a rendição calculada. Estevão, cercado por paredes frias e pela certeza de que sua causa desmoronava, enviou uma mensagem que ecoaria como um terremoto político. Seus apoiadores deveriam reconhecer Matilda como rainha. Não era uma capitulação por convicção, mas uma jogada de sobrevivência. Em abril de 1141, o impensável tornou-se realidade. Estevão foi deposto de facto e Matilda, finalmente, ascendeu ao trono que lhe fora negado por tanto tempo. Yet, o título que escolheu Domina Anglorum, senhora dos ingleses, em vez de rainha, era uma admissão velada de quão frágil era seu poder. Os cronistas da época e por séculos depois insistiram em chamá-la de Imperatriz Matilda, um eco de seu primeiro casamento com Henrique V, o Sacro Imperador Romano-Germânico, um título que carregava consigo o peso de um passado glorioso, mas que pouco significava diante da resistência teimosa de um reino dividido. Londres, a joia da coroa, recusou-se a dobrar-se. Seus cidadãos, leais a Estevão até a medula, fecharam as portas a Matilda, negando-lhe não apenas a coroação em Westminster, mas a própria legitimidade que tanto almejava. Enquanto a Inglaterra se debatia nessa encruzilhada com uma rainha sem coroa e um rei sem liberdade, o tabuleiro político na Normandia sofria um abalo ainda mais violento. A notícia da captura de Estevão em Lincoln chegou como um sinal aos ventos de guerra que sopravam sobre o canal. Geoffroy de Anjou, marido de Matilda e um homem que nunca deixará uma oportunidade escapar, invadiu o ducado com uma velocidade implacável. Teobaldo de Blois, irmão mais velho de Estevão, tentou conter o avanço, mas suas forças, já enfraquecidas pela desordem na Inglaterra e pelas próprias disputas com a coroa francesa, pouco puderam fazer. Em questão de meses, Geoffroy dominava a Normandia, e em 1144, os senhores normandos, reconhecendo a inevitabilidade, juraram lealdade a ele como duque. O sonho de Estevão de um império unificado desmoronava, seu reino estava partido, sua liberdade perdida, e seu irmão, reduzido à impotência. Mas a história, como um rio traiçoeiro, muda de curso quando menos se espera. Enquanto Estevão apodrecia em Bristol, sua esposa, Matilda de Bolonha, provou ser uma líder mais formidável do que muitos de seus oponentes imaginavam. Com uma astúcia que rivalizava com a de sua homônima, ela reuniu os senhores descontentes da Inglaterra, forjando uma aliança que incluía não apenas o poderoso Henry de Winchester, irmão de Estevão e bispo influente, mas também Guilherme de Ypres, o temido comandante de mercenários flamengos. Juntos, eles marcharam sobre Winchester, onde Matilda e Gloucester tentavam consolidar seu domínio. O que se seguiu, em 14 de setembro de 1141, foi uma virada tão espetacular quanto a derrota em Lincoln, só que desta vez, o destino sorriu para Estevão. As forças de Matilda, pegas de surpresa pela determinação de seus inimigos, desmoronaram. Roberto de Gloucester, o arquiteto de sua vitória anterior, foi capturado. A ironia era cortante. A mulher que prendera um rei agora via seu maior aliado nas mãos de seus inimigos. Matilda não teve escolha. Em um acordo que cheirava a traição e desespero, trocou Gloucester pela liberdade de Estevão. Liberto em novembro, o rei não perdeu tempo. Em dezembro, ele e Matilda de Bolonha foram coroados novamente em uma cerimônia que não era apenas simbólica, mas um golpe cerimonioso contra a pretensa rainha.
Matilda, a imperatriz, nunca foi formalmente deposta, e assim a Inglaterra mergulhou em um pesadelo sem fim: 2 monarcas, 2 tronos, uma guerra sem quartel. A anarquia, como viria a ser conhecida, estenderia suas garras por anos, devorando colheitas, queimando vilas e transformando castelos em fortalezas de morte. E então, quando tudo parecia perdido para Estevão, o destino lhe reservou mais um teste. No início de 1142, uma doença misteriosa o derrubou. Alguns sussurraram que eram os fantasmas de Lincoln, outros, que a prisão em Bristol havia minado sua força. Seja como for, seus inimigos já celebravam sua morte iminente, até que, contra todas as expectativas, ele ressurgiu, mais determinado do que nunca. Com uma energia que surpreendeu até seus aliados, lançou-se em uma campanha relâmpago, conquistando temporariamente a lealdade de Ranulfo de Chester e citando Oxford, onde Matilda mais uma vez esteve a um fio de ser capturada. Se tivessem aprendido, a guerra poderia ter terminado ali. Mas a imperatriz, como uma sombra, escapou pela noite, deixando para trás apenas a frustração de Estevão e a certeza de que aquele conflito não conheceria paz. Enquanto Estevão adentrava a casa dos 50 e Matilda já ultrapassava os 40, a anarquia, longe de arrefecer, transformou-se. O conflito que outrora opunha 2 primos em uma disputa pessoal pelo trono agora se desdobrava em uma batalha de dinastias, onde o futuro de um reino pendia não mais nas espadas envelhecidas de seus líderes, mas nas mãos de seus herdeiros. Os filhos, outrora meras peças secundárias nesse tabuleiro sangrento, emergiam como os verdadeiros protagonistas de uma guerra que se arrastava há uma década. Do lado de Estevão, a rainha Matilda de Bolonha havia lhe dado uma prole que estrategicamente foi sendo posicionada como os pilares de uma dinastia que o rei teimava em consolidar. À frente deles, Eustácio, nascido por volta de 1130, era desde 1135 o herdeiro aparente, um título vazio enquanto criança, mas que, na metade da década de 1140, ganhava peso à medida que o jovem atingia a idade de brandir uma espada e liderar homens. Em 1146, Estevão não apenas o coroou conde de Bolonha, como o armou cavaleiro, sinalizando ao reino e aos barões relutantes que o futuro da coroa inglesa já tinha um nome. Mas Eustácio não era o único. Sua irmã Maria, nascida em 1136, foi cuidadosamente inserida nas ordens religiosas, não por vocação, mas por cálculo. Nos bastidores do poder medieval, os mosteiros e abadias eram fortalezas de influência, e uma filha bem colocada poderia ser tão valiosa quanto um exército. Enquanto isso, outro filho, Guilherme, ainda menino, foi casado em 1148 com Isabel de Varenne, herdeira do condado de Surrey, tornando-se conde aos 11 anos, um casamento que mais do que união, era uma anexação disfarçada. Até mesmo os bastardos de Estevão tinham seu papel. Jais, seu filho ilegítimo, foi entronizado como abade de Westminster em 1138, um cargo de prestígio que nas mãos erradas, poderia se tornar um instrumento de corrupção e controle. Cada movimento, cada aliança, cada título concedido era uma peça no grande jogo de Estevão, tecer uma rede tão densa de lealdades familiares que nem mesmo a morte poderia desmanchá-la. Do outro lado do canal, na Normandia, Matilda e Godofredo Plantageneta não ficavam atrás. Seus 3 filhos, nascidos na década de 1130, eram a promessa de um legado que ultrapassaria a própria imperatriz. Entre eles, um nome se destacava: Henrique, o primogênito, nascido em março de 1133. Desde cedo foi claro que não se tratava de uma criança comum. Os cronistas da época o chamavam de Henrique Fitz-Imperatriz, filho da imperatriz, um título que carregava o peso do sangue de seu avô, o imperador do Sacro Império, e a ambição inquebrantável de sua mãe. Ainda menino, com apenas 9 anos em 1142, foi enviado à Inglaterra para viver sob a tutela de Roberto de Gloucester, seu tio postiço. Não era um gesto de afeto, mas de estratégia, apresentar aos lordes ingleses, ainda divididos, o rosto do futuro herdeiro de Matilda. Se ela vencesse, seria Henrique quem ocuparia o trono. E assim, aos poucos, a guerra deixava de ser sobre Estevão e Matilda para se tornar uma disputa entre Eustácio de Bolonha e Henrique de Anjou, 2 jovens cujos destinos estavam entrelaçados com o de um reino exausto. A morte de Roberto de Gloucester em outubro de 1147 abalou os alicerces do partido de Matilda. Sem seu mais leal e capaz apoiador, a causa da imperatriz perdeu força em solo inglês, enquanto Estevão e seus aliados consolidavam seu domínio. Matilda, porém, ainda mantinha o controle sobre a Normandia, e foi dali que Henrique, agora órfão de pai desde a morte de Godofredo em 1151, passou a orquestrar os últimos suspiros da resistência.
Aos 18 anos, já conde de Anjou, ele não era mais o garoto enviado como símbolo, era um líder em ascensão, determinado a reclamar o que considerava seu por direito. Mas a guerra, após uma década de devastação, já não ardia com a mesma intensidade. A Segunda Cruzada, convocada em 1145 após a queda de Edessa, havia drenado homens e recursos da Europa Ocidental, levando muitos dos senhores que poderiam ter prolongado o conflito para os campos de batalha do Oriente. As invasões que Henrique tentou lançar na Inglaterra no final da década de 1140 foram pouco mais que escaramuças. Em uma delas, Estevão simplesmente subornou os mercenários franceses de seu sobrinho, mandando-os de volta para casa com as mãos vazias. O reino, esgotado, parecia resistir a mais derramamento de sangue. Até que, em 1153, o destino deu um giro inesperado. Henrique, agora com 20 anos e à frente de um exército reforçado por seus domínios continentais, desembarcou mais uma vez na Inglaterra. Desta vez, não veio como um pretendente, mas como uma ameaça real. Rapidamente, reuniu apoiadores em Bristol e arredores, enquanto Estevão, embora ainda poderoso, via sua posição minada por uma disputa crescente com a Igreja, um inimigo que, quando irritado, poderia ser tão perigoso quanto um exército. Os dois lados se enfrentaram em Wallingford, Oxford City, onde um cerco se arrastava em meio a um impasse tenso. E então, algo extraordinário aconteceu. Os barões de ambos os lados, cansados de uma guerra que só trazia ruína, recusaram-se a continuar lutando. Não eram mais os dias de 1141, quando a fúria e a ambição queimavam sem freio. Agora a nobreza inglesa, esgotada, exigia paz. Forçados pela circunstância, Estevão e Henrique sentaram-se à mesa de negociações, mediados pelos altos clérigos do reino. O resultado foi o Tratado de Wallingford, ou, como alguns o chamariam, o Tratado de Winchester. Nele, Estevão, confrontado com a realidade de um jovem rival implacável e com o apoio da Igreja cada vez mais frágil, fez uma concessão que poucos esperavam. Reconheceu Henrique como seu herdeiro. Em troca, teria paz em seus últimos anos. Era um acordo estranho, quase paradoxal. O rei que lutara uma década para garantir o trono a seu filho, Eustácio, agora o deserdava em favor do filho de sua inimiga. Eustácio, furioso, não aceitou a decisão, e há quem diga que Estevão próprio nunca pretendeu cumprir o tratado, vendo-o apenas como uma trégua para reorganizar suas forças. Mas fosse manobra ou rendição, o fato era inegável. A anarquia chegava ao fim não com um estrondo, mas com um suspiro. O reino finalmente teria um sucessor. E seu nome não era Blois, era Plantageneta. Seus atos nos meses que se seguiram ao Tratado de Wallingford revelam um homem que, mesmo diante da aparente rendição, não abandonara a luta. Estevão, astuto como sempre, moveu suas peças com precisão. Primeiro tentou conter o poder de Hugo Bigod, aquele barão cujos domínios e ambição ameaçavam a estabilidade do reino. Ao mesmo tempo, reconstruía suas forças militares, como se pressentisse que a paz não passava de um intervalo. Mas o destino implacável interveio. Em outubro de 1153, Eustácio, seu herdeiro e razão de ser, morreu subitamente, um golpe que para muitos, selou o fim das esperanças de Blois. Agora, apenas William, seu filho mais novo, restava como alternativa. E aqui surge a pergunta que ecoa pelos séculos. Estevão, ao reforçar seu exército e percorrer o reino em preparativos febris, pretendia mesmo honrar o acordo? Ou, na quietude de seus cálculos, planejava uma última jogada, impondo William como sucessor assim que Amarelli fosse favorável? Nunca saberemos. A história, porém, não lhe concedeu tempo. Em 1154, com mais de 50 anos, uma idade avançadíssima para a época, Estevão percorreu a Inglaterra como um homem possuído. De York, no norte, até Dover, no extremo sudeste, sua viagem incansável parece quase um desespero. Reformar o reino? Preparar o terreno para William? Ou, quem sabe, apenas um rei envelhecido tentando deixar sua marca antes que a sombra da morte o alcançasse? Alguns historiadores sugerem que o esforço exacerbou males já latentes, outros que sua doença, um tormento no estômago, segundo crônicas, o surpreendeu sem aviso. O fato é que em 25 de outubro de 1154, Estevão de Blois expirou em Kent, levado por uma agonia cuja causa exata se perdeu no tempo. Um câncer voraz? Uma gastrite que corrói por dentro? Seu corpo foi depositado na abadia de Faversham, que ele próprio ajudara a fundar, ao lado de Matilde de Bolonha, sua rainha, e de Eustácio, o filho que partirá antes. Ironias do destino. O local que deveria guardar sua memória foi arrasado em 1538, durante a dissolução dos mosteiros.
Séculos depois, em 1964, suas tumbas vazias foram redescobertas, mas de seus restos, nada restou. Diz a lenda local que seus ossos profanados foram atirados a um riacho próximo, como se até a terra quisesse apagar seu rastro. Sua morte, no entanto, chegou em um momento quase perfeito para encerrar a anarquia. A ausência de Eustácio, morto um ano antes, evitou o confronto inevitável com Henrique Plantageneta. 2 leões em uma mesma jaula jamais teriam compartilhado o trono sem sangue. E o Tratado de Wallingford, ainda fresco na memória dos barões, garantiu que a sucessão de Henrique fosse aceita sem contestação. Até William, o último herdeiro de Blois, viu suas pretensões esvaírem-se no ar. Depois de 2 décadas de guerra, a nobreza, exausta, preferia a paz a mais um ciclo de violência. Assim, em 1154, Henrique II ascendeu ao trono, inaugurando a dinastia Plantageneta, ou, como alguns a chamam, o Império Angevino, um domínio que se estendia dos Pirineus ao Mar do Norte. Mas a paz de Henrique, como veríamos, seria apenas outra trégua. Seu longo reinado, até 1189, semeou novas discórdias, e seu filho João, ao herdá-lo, perderia quase todas as terras francesas da família. A Inglaterra, parece, estava condenada a repetir seus ciclos de guerra e caos. E é aqui que Estevão, tão vilipendiado pela história, merece um olhar mais atento. Os cronistas medievais pintam sua era como um pesadelo, um reino dilacerado, campos arrasados, uma sociedade à beira do colapso. E sim, ele foi peça central nesse drama. Mas será que foi o vilão, ou apenas o homem errado no lugar errado, numa época em que as estruturas do poder normando já apodreciam por dentro? A crise não começou com Estevão. Começou com Henrique I, que ao morrer sem herdeiros masculinos legítimos, deixou um vazio que a nobreza se recusou a preencher com Matilde. Se os barões tivessem aceitado uma rainha, a anarquia jamais teria existido. Se Henrique I tivesse mais filhos, o mesmo ocorreria. Estevão, afinal, não foi um usurpador qualquer. Foi o candidato escolhido pelos magnatas, um homem que, em outros tempos, poderia ter sido um rei competente. Seu erro? Nascer em uma era em que a lealdade era tão frágil quanto o pergaminho dos tratados que assinava. A anarquia não foi obra de um só homem, foi o resultado de um sistema podre onde ambição, direito divino e a pura sorte se entrelaçavam em um nó que só o tempo desataria. Então, afinal, Estevão foi culpado pelo caos, ou apenas o último a segurar a espada num duelo que já durava gerações? A resposta, como sempre, está nas sombras entre a história e a lenda. E talvez, no fundo, seja essa sua tragédia. Ter sido o rei num reino que já não sabia mais o que era ter um.